Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, texto que nós temos estudado já há algum tempo. Nós chegamos agora na parte prática da carta, já fundamentamos todas a base que o apóstolo Paulo apresenta como sendo a suprema riqueza da graça de Deus que nos alcançou, nós que não merecíamos absolutamente nada de Deus, fomos agraciados com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, e uma vez que o evangelho da suprema riqueza de Cristo nos alcançou e ouvimos esse evangelho e fomos despertados pela ação do Espírito, nós somos agora conduzidos a viver para a honra e glória do Senhor, a andarmos de modo digno da vocação, a sermos imitadores de Deus, ou seja, sermos filhos da luz. Nesse sentido, nós começamos semana passada a estudar o capítulo 4, e hoje nós vamos já estudamos, na verdade, há 2 semanas, o capítulo 4, 5 e 6, dando uma visão geral, panorâmica dos desfechos, né, das práticas que o fato de termos sido alcançados pela graça de Deus deve nos conduzir, e agora estamos olhando com mais vagar cada uma dessas partes. Semana passada olhamos no versos de 1 a 6, que trata de que uma vez que fomos agraciados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, devemos andar em virtudes que preservem a unidade da igreja. É isso que nós trabalhamos semana passada. Hoje, nós vamos ler aí a sequência, relembrar aí a leitura do verso 7 até o verso de número 16. Para tanto, eu convido você, mais uma vez, a acompanhar a leitura que farei das Sagradas Escrituras. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, nesse momento que lemos a Tua palavra e suplicamos para que o Senhor, mediante a ação do Teu Santo Espírito, nos conduza à Tua verdade e aplique-a corretamente em nosso coração, de modo que possamos agir em conformidade com a Tua vontade, para a honra, glória e louvor do Teu santo e bendito nome. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e conduza, ó Deus, as minhas palavras, para que o meu coração, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, sejam tocados, edificados pelo Senhor, para o nosso próprio bem, mas principalmente para o louvor eterno do Teu santo e bendito nome. É em Cristo Jesus que oramos.
Amém. Amém, irmãos? Então, Efésios, capítulo 4, 7 a 16, uma porção riquíssima da carta do apóstolo Paulo, e já quero dizer de claro que não tenho a pretensão de finalizar hoje. Você tem um compromisso comigo de pelo menos voltar domingo que vem para a gente fechar essa período. São muitos ensinos, preciosos ensinos, e que acabam nos conduzindo a olhar para nós mesmos e a reconhecermos, primeiro, a graça, reconhecermos os dons que o próprio Deus nos deu e, ao mesmo tempo, a responsabilidade que temos de ser instrumento para a justa cooperação de cada parte, gerar a edificação da própria igreja. Mas vamos lá. Em relação à introdução, né, irmãos, nós já vimos, a partir do capítulo 4 de Efésios, que nós entramos aí na parte prática da carta, onde o apóstolo Paulo trata do que significa as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Essa expressão é usada lá no capítulo 2, dizendo que nós fomos salvos pela graça, não por obras, mas pela graça, porque as obras não são suficientes, mas ao invés de sermos salvos por aquilo que nós fazemos, nós somos salvos para as boas obras, para realizarmos algo. E no capítulo 4 até o 6, ele vai tratar do que são essas boas obras. A primeira boa obra que nós vimos é andar em virtudes. Virtudes que geram unidade da igreja. Dentre elas, né, a humildade, a mansidão, a longanimidade e o amor. Agora, enfatizando, né, o modo, portanto, como devemos andar, como ele vai dizer no início do capítulo 5, sendo imitadores de Deus, ou no capítulo 5, verso 8, como filhos da luz, Paulo, então, trata aqui de vários aspectos da vida, imputando um padrão cristão de prática para a glória de Deus em todas as áreas, em todos os aspectos da vida, todos eles. Então, primeira coisa, em relação à unidade da igreja, andar em virtudes. Né? Andar de modo digno da vocação significa que eu devo andar em virtudes. Como imitador de Deus, como filhos amados e filhos da luz, eu preciso andar nas virtudes que ele pontuou. Agora, olhando já para o contexto dos versos 7 até o verso 16, nós vemos que o apóstolo Paulo aplica os ensinos dos 3 primeiros capítulos, que são mais doutrinários, mais teológicos, em todas as áreas da vida do crente, indicando de um modo prático como devemos proceder, como devemos andar como filhos de Deus. Se você se lembra, nós chamamos a sua atenção num dos sermões anteriores, o fato da repetição do verbo andar, né, em toda a carta, chamando a atenção para o seu procedimento, para o seu jeitão de viver, para o seu jeitão de andar. Então, como já pontuamos anteriormente, nós podemos dividir o ensino dos últimos 3 capítulos, 4, 5 e 6, da seguinte forma. Então, só vou pontuar aqui que nós estudamos no primeiro sermão. Que, como filho de Deus, como filhos da luz, como da família de Deus, uma vez vocacionado pelo Senhor, eu devo andar, primeiro, em virtudes que preservam a unidade. Depois, segundo os dons que eu recebi para a edificação da própria igreja, em práticas que revelam uma nova vida em Cristo, a minha conversão, em santidade, imitando a Deus como filhos amados, com prudência, segundo a vontade de Deus, com uma vida cheia do Espírito Santo, com uma postura de sujeição em todos os relacionamentos humanos, e seguindo inclusive o exemplo de Cristo, e em discernimento espiritual, visando a perseverança e o testemunho do próprio Evangelho. Então, esses são os pontos que Paulo vai desenvolver no capítulo 4, 5 e 6, que vai resumir o modo que você tem que andar. Nós já vimos, então, que como filhos da luz, nós precisamos andar em virtudes que preservam a unidade da igreja. Capítulo 4, de 1 a 6. Hoje, nós vamos iniciar no capítulo 4, de 7 a 16, que como filhos da luz, eu preciso andar segundo os dons que eu mesmo recebi, que visam o aperfeiçoamento e a edificação da igreja. Então, esse é o tema que nós vamos começar a trabalhar hoje. Como que eu vou andar como filho da luz segundo os dons que eu recebi
e que tem como objetivo gerar aperfeiçoamento e edificação da igreja. Então, vamos lá, irmãos. Antes de entrarmos propriamente, né, é preciso relembrar algumas questões sobre o que significa dons, né? Então, os dons, eles são os instrumentos para preservar a unidade da fé, em especial os dons que Paulo vai citar aqui no capítulo 4. Então, é preciso lembrar que, para que haja o que ele pede aqui, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para que haja a edificação do corpo de Cristo, lembrando que o corpo de Cristo é a igreja, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a estatura da plenitude de Cristo. Para que isso aconteça, é necessário fundamentar que tudo isso só é possível porque Cristo venceu. Ele subiu ao céu, levou o cativo cativeiro, atraiu homens para si e que, segundo a interpretação de Paulo, dota esses homens dando força e poder para que o nome de Deus seja bendito eternamente. Eu não estou falando nada do que aquilo que Paulo já não escreveu aqui. Se você leu com atenção comigo, enquanto nós estávamos acompanhando, ele vai apresentar esses motivos a partir do verso 12. Dá uma olhadinha aí rapidamente. Então, tudo que ele falou até o verso 12, com vistas, com objetivo, como alvo do aperfeiçoamento dos santos, ele vai falar de alguns dons aqui específicos, que tem como objetivo aperfeiçoar os santos. E quem são esses santos? Todos aqueles que foram separados em Cristo. Os santos aqui são os crentes em Cristo, separados para a sua própria glória. Então, fala de você, fala de mim. Então, os dons que ele tratou há pouco, no verso 11, tem como objetivo aperfeiçoar você, para você ficar aperfeiçoado simplesmente. Será que é isso? Veja o que está na sequência aí. Aperfeiçoamento dos santos para o quê? Para o desempenho do seu serviço. Então Deus vai dotar a sua igreja para que, através do exercício dos dons, a própria igreja vai aperfeiçoar uns aos outros, para que nós, uma vez aperfeiçoados pelos dons que o próprio Cristo nos deu, possamos desempenhar o que está escrito aí? O serviço. Lembra que, de um modo bem simplista, eu tenho falado que Deus não te chamou para assistir a banda tocar? Mas que Deus te chamou para tocar na banda? E até brinquei, mesmo que seja o prato, só no final lá. Não precisa ler partitura, não precisa nada. É só no final, pronto. Mas mesmo que seja só para tocar o prato, Deus te chamou para tocar e não para assistir a banda passar. O fato da graça de Deus ter alcançado a sua vida e pela vitória de Cristo ele ter te dotado e ter te alcançado, inclusive o texto do Salmo 68 que lemos, né, Deus chamou inclusive uns rebeldes, que aí refere-se, inclusive eu acredito mais os gentios, mas a ideia de que agregou uns homens que na visão judaica nem mereciam estar na igreja, para capacitar esses homens, sendo o salvador deles, dando força e poder para que eles possam, no dia a dia, sabendo que Deus está conosco, desempenhar o serviço de Deus. Então, para que haja esse aperfeiçoamento, para que haja o desempenho do serviço, e aí na sequência ele vai dizer, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tudo isso, irmãos, vai ser aplicado por meio da fé, mas só é possível porque Jesus Cristo venceu. Porque Jesus Cristo levou o cativeiro quando subiu aos céus. A vitória de Jesus é o mecanismo que gerou o fato
dele conceder dons aos seus. Veja aí o que diz o verso de número 7 e 8. E a graça foi concedida a cada um de nós. Veja, essa graça aqui, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas não refere-se à salvação. Mas a graça que é o benefício de poder servir a Cristo, tá? Então, a graça de poder servir a Cristo, essa é a ideia, foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Porque se diz, quando ele subiu às alturas, levou cativos cativeiros e cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa é a interpretação que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tem do Salmo 68. Então veja, a vitória de Jesus Cristo é o que nos garante o fato de ter sido alcançados, salvos, e ter a graça de agora servir a Jesus mediante os dons que ele mesmo nos dá. Então Paulo interpreta o Salmo 68, verso 18, e associa ao verso 35, resumindo no fato de que a vitória de Deus, como diz lá no Salmo 68, que aponta para a vitória de Cristo, visa conceder dádivas, lá do Salmo 68, que Paulo aqui interpreta como sendo dons, para o aperfeiçoamento e a edificação do próprio crente e, consequentemente, da igreja, gerando a unidade da fé. Enquanto que as virtudes vão gerar a unidade da igreja, os dons vão gerar a unidade da fé. É lógico que vai aperfeiçoar o próprio corpo, a própria igreja, mas a ideia resumida até agora é o seguinte: Cristo fez tudo por você. A obra de salvação é monergista. É Jesus que realiza tudo em todos. Ele aplica isso mediante o ouvir do Evangelho e do selo do Espírito Santo. Você estava morto e ele te deu vida. Ele te ressuscitou. Justamente para que você seja de fato salvo e agregado à família da fé. Você não é mais estrangeiro, você não é mais dispenseiro, mas agora você, mesmo não sendo judeu, foi agregado. Jesus derrubou o muro de separação e de dois povos fez um só. Para que agora, através da sua vida, você realize as boas obras que Deus preparou para você. No cântico que nós falamos, fala que fazer o bem depende de nós. Você tem uma responsabilidade diante de Deus de ser instrumento para realizar e se dedicar ao serviço do Senhor. É responsabilidade sua. Por tudo aquilo que Cristo já fez. Por todos os benefícios que já recebemos em Cristo. Então agora você vai ter que andar como filho de Deus, como da família de Deus, como alcançado pela graça de Deus, algo que você não merecia. Primeiro, em virtudes que geram unidade da igreja. E o segundo ponto aqui, segundo os dons que Deus te deu, te concedeu, para a sua própria edificação e a edificação da igreja, gerando unidade da fé. Tudo bem até aqui? Assim, andar de modo digno da vocação que fomos chamados, como imitadores de Deus e filhos da luz, implica aí andar segundo os dons que recebemos de Jesus Cristo. Irmãos, é importante dizer que dons espirituais é diferente de habilidades. É muito possível que Deus te concedeu habilidades e talentos na sua vida antes de Cristo e que quando Ele te ressuscitou, te trouxe para a vida, esses talentos, essas habilidades tenham se transformado em dons, que caracteriza habilidades para você usar para a edificação de si mesmo e da igreja. Agora, é bem possível também que quando você passou pelo novo nascimento, ou seja, no momento que você foi selado pelo Espírito Santo, a sua conversão ao ouvir o Evangelho da salvação, nesse momento, sendo acolhido por Deus e dado a você o poder de ser feito filho de Deus, pela vitória de Cristo, Ele concedeu dons a você, que serão dons que serão aplicados dentro de um contexto de vida congregacional e de igreja, para a sua própria edificação e principalmente a edificação do corpo. É disso que nós estamos falando. Isso são dons.
É quando o Senhor consagra os talentos e habilidades que Ele já te deu, depois da sua conversão, ou te concede coisa nova, para que você seja instrumento na edificação da vida das pessoas. Agora, como eu disse, isso é fruto da vitória de Cristo. Alguns teólogos vão usar essa expressão de Paulo para associar uma questão que era comum nos dias de Paulo, principalmente com comparação com o Império Romano. Eu não sei se você gosta de filmes épicos, mas alguns filmes da antiguidade, quando refere-se a esse período do Império Romano, vai apresentar em várias situações os generais romanos voltando das campanhas militares, cheio de despojos que ele tomou de todos os povos que ele venceu, e ele entra em Roma e tem lá o cortejo da vitória, e está todo o povo ali ovacionando, gritando, aplaudindo esses generais e os principais guerreiros de Roma, e ele se dirige até o local onde o imperador está aguardando para conceder a ele, obviamente, mais riquezas ainda e mais prestígio. E esse general, ele vinha, e enquanto ele está entrando na cidade, era comum ele distribuir parte dos despojos que ele ganhava. Então imagine, eu saqueei lá algum povo bárbaro qualquer, trouxe não sei quantas moedas de ouro, eu estou entrando na cidade, e porque eu venci, então eu começo a distribuir esses benefícios para os cidadãos de Roma. Alguns teólogos vão dizer que a ideia de Paulo seria alguma coisa semelhante a isso. Da mesma forma que Cristo, nosso general, supremo, venceu, ele tem agora todos os despojos, ele tem todas as riquezas, ele tem toda a glória, toda a honra, todo o poder, e, portanto, por ele ter sido assunto ao céu, a sua vitória lhe permite agora distribuir para os seus das suas dádivas ou dos seus dons. Independente se é esta ou não o que motivou o apóstolo Paulo a fazer essa conexão, o importante é entender que se nós fomos agraciados para servir com dons, é mediante a vitória de Cristo Jesus. Da mesma forma que você não é salvo por mérito nenhum, você também não recebe nenhum dom por mérito algum. É nesse sentido que o presbítero Paulo, lendo o apóstolo Paulo lá em Romanos, diz, olha, ninguém pense a respeito de você além do que convém. Ninguém se exalte pelo dom que recebeu. Ninguém se coloque de modo altivo. Porque o dom que você recebeu não foi pelo que você fez. Não foi você que foi lá na guerra. Não foi você que venceu o inimigo. Foi o nosso general que fez isso. E o fato dele distribuir dádivas ou dons é simplesmente mais uma prova da sua graça, da sua bondade. Então não tem o porquê de você se exaltar pelo dom que recebeu, mas se submeter a Deus, como ele diz lá em Romanos 12, fazendo de modo a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, exercendo o ministério para o qual você foi chamado, segundo o dom que você recebeu, da melhor maneira possível. E aí ele vai traçar a profecia de uma forma, liderança com urgência, o que ensina com esmero, e assim sucessivamente, mostrando que é graça o dom, e que você deve exercer esse dom da melhor maneira possível, para glorificar a Deus e para edificar a própria igreja. Os dons, então, irmãos, voltando aqui para o texto de Efésios capítulo 4, esses dons que foram concedidos pela graça do Senhor, é justamente o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Por que eu tenho que andar segundo esses dons, visando a edificação da igreja e a unidade da fé? O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção e reforçar é que os dons eles são concedidos por graça a cada um de nós. Veja aí de novo o verso 7.
E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Como eu já disse, aqui a expressão graça não se refere à graça da salvação, mas o privilégio em servir. Irmãos, nós não éramos nada. É isso que a Bíblia vai dizer. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós éramos filhos da ira, da desobediência. Nós estávamos no mundo e não tínhamos Deus nesse mundo. O nosso futuro era um futuro previsível. E um futuro previsível para a morte, para a condenação. Mas apesar de toda essa realidade depravada, toda essa situação triste, o Senhor, por sua graça, mediante a obra de Cristo e a ação do seu Espírito, resolveu te alcançar e te dar vida quando você estava morto nos seus delitos, nos seus pecados, quando não havia esperança alguma para você. E Deus faz isso por sua própria grandeza, não porque você merece ou porque ele ficou com dó. Mas ele fez isso e te tirou das trevas e do lamaçal do pecado, e agora ele te limpa, ele te lava, ele te dá vida, e além disso te concede habilidades, que nós chamamos aqui de dons espirituais, e te concede ferramentas, não para sua autopromoção, mas para o seu serviço ao próprio Deus que te salvou. E isso é graça. Isso é privilégio. Servir a Deus, irmãos, é um privilégio. Não é obrigação, não é peso, não é meio para a sua salvação. É simplesmente agora colocar em prática as boas obras que Deus já preparou para que você andasse com ela, você que estava morto e não podia nem andar. Enquanto eu não entendo os 3 primeiros capítulos de Efésios, que exalta a suprema riqueza da graça de Deus, que fez de mim alguém, eu não sendo absolutamente nada. O fato agora de eu ter sido lavado pelo sangue de Cristo, adotado como filho de Deus, acolhido como da família do Senhor e agregado a uma comunidade que Deus separou para a sua própria glória, já é muita bênção. Mas além de tudo isso, o Senhor ainda te concede o grande privilégio, segundo os dons que Ele mesmo te concedeu, de você ter a oportunidade de servi-lo, de glorificá-lo, através do seu dom e do seu ministério, para aperfeiçoar os demais santos, gerando o crescimento da igreja e unidade da fé. Essa é a bênção. E é por isso, irmãos, que quando nós olhamos para Filipenses, eu convido você a abrir a palavra lá, marque aqui Efésios, nós vamos voltar para cá, obviamente, e vá um pouco mais à frente aí para Filipenses, capítulo 1, no verso 29, o mesmo apóstolo Paulo, tratando das mesmas questões, ele vai dizer, eu vou ler do 27 em diante, porque você vai ver o paralelismo, você vai ver a semelhança. Olha como ele diz no verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno. Você já viu esse negócio de andar de modo digno em algum lugar daí para trás que nós lemos? Né? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo, que vos andeis de modo digno da vocação. Aqui ele fala a respeito do evangelho, mas é a mesma coisa. Então, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo,
para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos em favor do quê? Pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelo adversário ou pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e salvação que veio da parte de Deus. E aí agora, o texto que eu quero que você observe. Porque vos foi concedido a graça. Olha que graça mais estranha, né? No mundo. Mas vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate, a mesma luta que vistes em mim e ainda agora ouvis que esse combate é meu. Para aqueles que estavam mortos, irmãos, para aqueles que estavam à mercê da condenação, sem esperança no mundo, sem Deus, destinados à morte eterna, o fato de ter sido alvo da graça salvadora, da fé salvadora e da capacitação vinda do próprio Deus te dotando para que você o sirva, mesmo que seja um serviço difícil, mesmo que isso conduza à perseguição, conduza à dificuldade, é graça padecer por Cristo. É graça gastar a sua vida, gastar os talentos, habilidades e dons que Deus te deu. É graça fazer isso em favor daquele que te salvou. Aquele que olhou para você com essa misericórdia e com amor imenso te separou e te chamou para ser agregado nada menos como sendo filho de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus do reino celeste. Quando eu entendo isso, irmãos, e eu sei que pela vitória de Cristo Ele me concedeu dons por sua graça, não existe outra reação plausível se não gastar os meus dias, a minha vida, o que eu sou, o que eu tenho, para a honra e glória daquele que me salvou. Você sabe que eu gosto de filmes, né? Vira e mexe eu menciono algum. Agora fizeram uma nova gravação desse filme, eu não assisti ainda, mas aquele clássico é um livro, inclusive, O Conde de Monte Cristo. A gravação que eu mais gosto é do Caviezel lá, né? E tem uma cena em que depois que ele consegue sair da ilha, e ele, da prisão, e ele chega numa determinada ilha, a Ilha dos Piratas, ele encontra justamente com os piratas que resolveram aplicar uma pena de morte sobre um outro pirata. E aí na cena a situação é o seguinte, é dado a ele a oportunidade de lutar com o pirata que foi condenado à morte, e falou, ó, se o pirata te matar, ele está liberado da condenação de morte. Se você matar, nós já íamos matar o pirata mesmo, então você vai fazer o nosso serviço e você vai se tornar nosso escravo. E aí naquela situação, na luta, ele consegue vencer o pirata condenado, mas ele não o mata. E aí ele consegue convencer o capitão dos piratas que ter duas mãos de obra era melhor do que só ter uma. E assim ele preserva a vida daquele pirata. E aquele pirata olha para ele e fala assim, a minha vida agora é tua. Eu te prometo que eu vou lutar por você até o fim. E o filme mostra justamente esse cara, esse pirata, sendo fiel escudeiro, sendo companheiro, sendo aquele que anda, que deixou de viver a própria vida para viver a vida desse cara
e de apoiar esse cara em todas as coisas, até livrando esse cara de todas as situações que o filme lá vai apresentar. Para mim, é uma situação mais próxima que eu entendo em relação àquilo que Cristo. Eu estava condenado à morte, meu amigo. E ele veio e me deu vida. Ele poderia muito simplesmente ter acabado comigo, deixado do jeito que eu estava. Mas ele me deu vida. Como aquele pirata que foi preservado, não tem outra coisa a fazer senão falar para esse que me preservou e que me tirou das trevas, da condenação e da morte, dizer: a minha vida é tua. Eu vou lutar até o fim a tua causa. Essa deveria ser a postura de todo verdadeiro cristão que entendeu a graça da salvação e agora a graça de poder servir a Deus. Pois Deus nos deu a graça de padecermos por Cristo e não apenas de crer nele. Por mais difícil que seja se envolver com as atividades da igreja, por mais difícil que seja aplicar os dons para aperfeiçoar os santos, para gerar unidade da fé, para gerar crescimento, aperfeiçoamento, não é fácil, irmãos. Muitas vezes nós olhamos e vemos que o simples desejo de servir a Deus traz consigo diversas situações complicadas. E aí você é confrontado e conflitado com: puxa, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família, tenho o meu tempo, tenho o meu trabalho, tenho não sei o quê. Mas enquanto você não olhar para a sua realidade e entender que só você tem uma família, uma vida, um trabalho, um tempo, porque Deus te deu, e que a prioridade é o Senhor, que te salvou e que te capacitou, você sempre vai deixar o serviço do Senhor em segundo plano. Somente aqueles que compreenderam o tamanho da graça que nos foi revelada têm a condição exata de se colocar à disposição e, como disse Isaías e tantos outros servos do Senhor: eis-me aqui, use-me ou envia-me a mim. Mas isso só é possível quando você entender o tamanho da suprema riqueza da graça de Deus derramada sobre sua vida. Enquanto você não entender, eu posso ficar falando aqui o mês inteiro, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua consagração, na sua dedicação, no seu compromisso e no seu zelo de exercer o dom que Deus te deu para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento e para a edificação da igreja. Mas para que você ande de modo digno da vocação, para que você ande como imitador de Deus, para que você ande como filho da luz, você precisa entender que os dons foram concedidos por graça. E você precisa andar segundo esses dons para gerar a unidade da fé. Esse é o primeiro ponto. Olhando ainda para o capítulo lá de Efésios, capítulo 4, nós vamos ver, ainda no verso 7, que os dons, além de terem sido concedidos por graça, também foram concedidos segundo a proporção que Cristo quis. O verso vai dizer: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Lembre, nós só recebemos dom porque Cristo venceu e foi assunto ao céu. Logo, ele concede os dons como lhe apraz. É assim que 1 Coríntios vai dizer. Nós sabemos que Deus deu medidas diferentes a cada um. Isso não é para exaltar ninguém, nem diminuir ninguém. Romanos, capítulo 12, do verso 3 a 6 que lemos, diz isso. Vamos dar uma relembrada lá? Vai lá para Romanos 12. Romanos 12, verso 3, que diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele não está falando só de fé, porque ele vai falar logo abaixo de dons.
E aí o verso 4 diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, como o presbítero Paulo falou, ele usa aqui a analogia do corpo humano, mas nem todos os membros têm a mesma função. São vários membros diferentes. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí ele vai tratar de alguns dos dons, mostrando como que você deve exercer. Mas veja, os dons, eles não foram dados iguais para todos, mas é segundo a medida do próprio Cristo. Dá uma olhadinha comigo agora em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12, que é um texto clássico a respeito de dons espirituais, o verso 4 vai dizer assim, ora, você abriu aí comigo? 1 Coríntios 12, verso 4. Ora, os dons são diversos, são vários, mas o Espírito é o mesmo. Quem concede é o mesmo. Também há diversidade nos ministérios ou nos serviços, mas o Senhor aqui refere-se a Jesus, é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Então veja, Paulo faz questão de falar do Espírito do Senhor, que é Jesus, e de Deus, mostrando que os dons são concedidos pelo próprio Deus, visando um fim proveitoso. Só que ele mesmo afirma que esses dons são diversos. E conforme Romanos diz, que é distribuído segundo a medida da fé que o próprio Cristo quer dar. Veja o verso 11 desse mesmo capítulo 12. O verso 11 vai dizer, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as. De que modo? Como lhe apraz, segundo o seu prazer, a cada um individualmente. Então, o que nós sabemos sobre os dons, biblicamente? Que é graça de Deus, porque Cristo venceu, que é concedido por sua graça, mas também é concedido segundo a proporção que Cristo quis. Segundo a ação do Espírito que concede como lhe apraz, mas foi distribuída individualmente. Todo mundo recebeu. Só que segundo a medida que Cristo quis dar. E por que isso é importante? Para que ninguém se exalte e ao mesmo tempo ninguém seja diminuído. Paulo também aqui em Coríntios vai usar o exemplo do corpo humano. Se você olhar para o seu corpo humano, você vai ver que você tem um monte de membros, não é assim? Órgãos e tudo mais. Só que tem alguns que são mais importantes, outros menos importantes. Isso é óbvio. Tem alguns que não dá para você viver sem. Se você cortar a sua mão fora, você continua vivendo? Uma mão é importante? É lógico que uma mão é importante. Muito importante. Essencial. Uma mão só vai limitar muito a minha ação. Então, a mão é importante. Mas, se eu perco essa mão, eu continuo vivo. Agora, se eu tirar o seu coração, tem como você viver? Seu fígado, não tem como. Existem algumas partes, segundo a medida de Cristo, que são mais importantes. Mas isso não significa que ele tem que ser mais altivo. Ah, eu sou o coração, então eu sou melhor que você. Não. Porque todas as partes, Paulo vai dizer em Efésios, cooperam conjuntamente e juntamente para o cumprimento do propósito, que é o crescimento e a edificação da igreja. Agora, é óbvio, irmãos, que existem dons dentro da igreja, e o próprio apóstolo Paulo vai fazer uma distinção lá em Efésios, que são dons essenciais. Sem eles, a igreja
não funciona. Porque se o corpo só for mão, não é corpo. Ele precisa de todas as partes. E precisa da justa cobertura. E não adianta também você ter só o coração se você não tiver mão, pé, pernas, braços. Você vai ficar batendo, mas não vai realizar absolutamente nada. Só que, ao mesmo tempo, são dons que são essenciais e outros que são funcionais, mas que não são essenciais. Porque se, porventura, faltar, o corpo continua vivendo. Então, isso foi concedido como? Segundo a proporção que Cristo quis. Volta lá para Efésios. Por isso o texto de Efésios, capítulo 4, vai dizer que ele mesmo, verso 11, ele mesmo quem? O próprio Cristo, que foi o que venceu, que subiu, que dá dons aos homens, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Paulo, obviamente, vai enfatizar os chamados dons da palavra, ou os dons do ministério da palavra. Porque esses dons são essenciais na igreja. Não tem como a igreja viver, existir como um corpo sem eles. Porque é por meio dos apóstolos que veio a base doutrinária, fundamental da igreja, para gerar unidade da fé. Os profetas usados aqui, até pela perspectiva da sequência, não se refere aos profetas do Antigo Testamento, apesar de haver essa possibilidade, porque Paulo vai usar isso anteriormente, mas aqui refere-se aos pregadores. Profecia é aquele que aplica o ensinamento de Cristo com a ideia de admoestação, de exortação, de confrontação. Esse é o profeta. O exercício profético na igreja hoje ainda é realizado através da figura do pregador, que é o profeta, mas não no sentido de revelações novas, mas no sentido de trazer a mensagem de Deus. Dons da palavra. O terceiro grupo que ele apresenta são os evangelistas. Aqueles que saem anunciando. Mas todo mundo não tem que pregar o evangelho, pastor? Sim, óbvio. Fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus. Mas existem irmãos que receberam um dom específico do evangelismo e que conseguem compartilhar o evangelho aonde estão, com quem estão, em que momento estejam. Esses são essenciais para a vida da igreja. E um quarto grupo que Paulo vai apresentar dentro dos dons da palavra, que é pastores e mestres. Não como grupos distintos, mas um grupo único que tem a responsabilidade de cuidar e de ensinar a igreja. Obviamente que esses dons são essenciais, e é através deles que o aperfeiçoamento dos demais serão realizados para o desempenho no serviço. Mas esses dons, mesmo esses dons, foram concedidos segundo a proporção que Cristo quis. Não para exaltação de quem quer que seja, não para diminuição de outros, mas para mostrar que a igreja necessita de dons específicos para produzir unidade da fé. Quando você não tem pessoas capacitadas, dotadas, para pregar, evangelizar, ensinar e pastorear, irmãos, a igreja ela fica sem rumo. A unidade da fé não vai acontecer. Porque imagine se a cada domingo nós recebêssemos um obreiro diferente, que não tem os dons e nem a preparação necessária para o ensino, ou que não tenha, no mínimo, uma sequência lógica de ensino para você. Você pode até ser crente em Cristo, salvo em Cristo, mas você não vai crescer à estatura da plenitude do conhecimento de Cristo. Você vai viver um cristianismo nanico, miserável, sem crescimento. É necessário
os dons da palavra, os ministérios da palavra, o exercício da realização da palavra, porque eles vão traçar um cronograma de tal forma que vai produzir um verdadeiro discipulado, um verdadeiro aumento da fé. E isso gera unidade, porque aí todo mundo vai crer na mesma coisa. Só que isso é concedido como Cristo quer. E é por isso que somos exortados, inclusive, a clamar para que o Senhor envie mais trabalhadores. Para que o Senhor mesmo edifique a sua própria igreja. Para que o Senhor capacite pessoas para exercer tais funções. Irmãos, e nesse sentido, nós temos sido agraciados. A nossa igreja não tem nenhuma década, nós já estamos com 2 aspirantes se preparando no seminário. Tem igrejas centenárias que nunca produziram, segundo a graça de Cristo, nenhum instrumento para o ministério da palavra. Lembre, é Cristo que concede. E se Deus, em Cristo Jesus, tem nos concedido isso, é porque a graça dele está sobre nós. E é por isso que você não pode ficar só olhando a banda passar, meu amigo. Cristo te concedeu, como lhe apraz, individualmente, dons, para que você seja bênção nesse lugar. Para que você seja instrumento nas mãos dele para a edificação de outros, para aperfeiçoamento de outros. A sua presença e o exercício do dom que Deus te deu é o que vai proporcionar a força e o poder desta igreja para que o nome de Deus seja bendito, como o Salmo 68 nos diz. E é por isso que nós temos batido na tecla que nós não precisamos de membros de igreja. Nós precisamos de discípulos. Porque discípulos são dotados, são chamados, são vocacionados e exercem as funções. O membro não. O membro só dá trabalho. Porque o membro está aqui só para usufruir dos benefícios da comunidade e não para servir. Essa é a grande diferença do discípulo para o membro. O discípulo serve segundo os dons que recebeu em Cristo. O membro quer usufruir dos benefícios que os outros podem dar. Se você quer andar de modo digno do Evangelho, se você quer andar como imitador de Deus, como filhos da luz, você precisa andar segundo os dons que o próprio Deus te deu, concedidos pela graça e concedidos segundo a proporção de Cristo e como Ele quis. O terceiro ponto que eu quero ainda caminhar contigo hoje, olhando de volta aqui para Efésios capítulo 4, é o verso de 8 a 10. Que já mencionamos de certa forma e vamos só fundamentar. Que os dons foram concedidos por Cristo, por sua vitória, com o objetivo de glória, de encher todas as coisas. Vai dizer assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Terceira coisa que você precisa saber a respeito dos dons, é que isso é concedido por Cristo mediante a sua vitória, como nós já falamos na introdução. E para que fique mais claro o entendimento sobre isso, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 25. Mateus 25 faz parte do final do sermão profético, do sermão escatológico de Jesus Cristo. E depois de falar que ele vai voltar com glória, ele vai citar ali algumas parábolas para te indicar, como crente em Cristo, como você tem que viver até que ele venha. A parábola das 10 virgens vai chamar a sua atenção para o fato da sua vigilância. A parábola na sequência, que é o que nós vamos ler, que é a parábola dos talentos, vai tratar
da perspectiva da sua operosidade. Vou te falar de novo. Deus não te chamou para ver a banda passar. Deus te chamou para ser operoso no seu reino, na sua igreja, na sua causa. Veja comigo então Mateus 25, verso 14. Pois será, aqui ele está falando do reino dos céus, tá bom? Vê o verso primeiro do 25. Então o reino dos céus será, e aí ele vai trazer a parábola das 10 virgens, e a sequência é a mesma coisa. Então o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos. Talentos aqui são moedas, mas apontam para analogia em relação aos dons, tá? A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. Veja, isso aqui está de extrema concordância com o que nós falamos até agora. Que os dons são concedidos segundo a proporção que Cristo quis. Medidas diferentes, segundo aquilo que ele confiou a você. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outra ele deu 1. Mas todos receberam. Tudo bem? O que mais? O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não empalhastes ou espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja, da mesma forma que é final do sermão profético, escatológico, da mesma forma que a parábola das 10 virgens chama a sua atenção para aguardar a volta do Senhor com vigilância na palavra, a parábola dos servos ou dos talentos aponta que você tem que estar servindo ao Senhor até Ele voltar. E não só servir de qualquer jeito, você tem que estar produzindo frutos. O que você vai apresentar ao Senhor que te salvou? Quando Ele voltar, no dia do juízo, para fechar a nossa conta, onde nós vamos aprestar o nosso relatório. O que você vai falar? Ah, Senhor, eu tive uma vida muito difícil. Ah, eu dei muita atenção para o meu trabalho. Ah, o Senhor me abençoou, eu comprei um rancho, por isso que não dava para ir no domingo lá, porque eu tinha que ver o rancho, a casa da praia, o jet ski. Não, é porque eu tinha que passear com o cachorro. O que você vai falar, ô criatura?
Qual será o seu argumento para aquele que te tirou das trevas, do lamaçal do pecado, da condenação, da morte eterna, e te trouxe para a maravilhosa luz, e te concedeu dons, te deu habilidade, te chamou para fazer um serviço que você nem merecia? O que você vai falar para ele? Estava muito ocupado? Fiquei receoso? Paulo vai dizer que os dons foram concedidos por Cristo porque ele venceu, e o objetivo é encher todas as coisas. E o modo dele espalhar o evangelho, o seu evangelho de salvação ao mundo, é através da sua vida. Deus te salvou para você servi-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todos os dons que ele mesmo te deu. Não haverá desculpas, irmãos. Ou nós vivemos a nossa vida para gastá-la para a honra e glória do Senhor, ou nós estaremos desprezando a maior graça que Ele nos deu, que é poder servi-lo, mesmo que seja em luta e dificuldade. Porque nos foi dada a graça de padecer por Cristo e não apenas de crer nele. Se você quer andar de modo digno do Evangelho, se você quer andar como imitador de Deus, se você quer andar como filho da luz, você precisa andar segundo os dons que Ele te concedeu para gerar aperfeiçoamento dos santos, crescimento e edificação da igreja em unidade de fé. O que você tem feito? Nós vamos parar hoje por aqui. Chegamos no verso de número 10. Mas iremos até o verso 16. Semana que vem eu tenho pelo menos mais 4 pontos para trabalhar com os irmãos. Mas o que eu não quero que você saia daqui essa noite sem saber que Deus foi gracioso para conosco, nos concedendo dons, segundo a medida que Ele quis distribuir. Só que independente de qual medida que foi distribuída, precisa ser usada para que a glória de Deus encha todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe. Amém?